Oi, gente, muito boa tarde pra você. Atenção, senhores passageiros, porque o Globo Esporte embarca rumo a Buenos Aires, na Argentina. É final de Copa Libertadores, Galo e Botafogo. Então fala... Tá faltando um negócio, peraí. Fala, torcedor. Viaja, meu amigo. Pessoal do aeroporto, tá tudo bem, viu, pessoal? O que você leva na bagagem pra uma final de Libertadores supersticiosa? Meu incenso. Dá uma energizada. Energizar, tirar os dois ruins, né? As tentações do povo aí. Galo! Terça da sorte. Só que esse terça eu sempre vou nos grandes jogos. Tô levando uma meia dúzia de camisa. Um grito de galo aí. Galo! Rapaz, o voo inteiro é atleticano. Marcelo Lages, é o seguinte, vou ligar meu modo avião, porque você sabe, dentro da aeronave não pode celular, né? Mas cuida bem da casinha que a gente vai acompanhar toda essa viagem, essa aventura dos atleticanos invadindo a Argentina. Daqui a pouco é a delegação do Atlético que vai chegar aqui no aeroporto pra ir rumo a Buenos Aires. Vou viajar, tá leigo, meu amigo. Juiz dessa viagem, Maurício. Muito boa tarde, gente. Globo Esporte está no ar e faltam 3 dias. E como o Maurício disse, o Galo viaja daqui a pouquinho para Buenos Aires. O Globo Esporte está acompanhando tudo com nossas equipes espalhadas. Temos aqui, ó, temos Cidade do Galo e também em Confins. Vamos começar com a Giovana. Giovana Pires está na Cidade do Galo. E, ô Giovana, querendo uma informação, já tem hora pro time sair daí? Muito boa tarde. Ei, Lages, muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. 2 da tarde, essa é a previsão para o time do Atlético, delegação alvinegra, sair aqui da Cidade do Galo rumo ao aeroporto de Confins. O técnico Gabriel Milito fechou a preparação aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, antes dessa grande decisão, hoje pela manhã. Comandou a equipe que foi para campo ontem, acabou sendo derrotado pelo Juventude, com aquele time considerado reserva, mas com 2 novidades importantíssimas entre os relacionados. Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, os 2 jogadores do Galo que estavam no departamento médico, são considerados titulares, voltaram então para esse time. Scarpa chegou a entrar em campo ali nos minutos finais, estava com dores no joelho direito, mas disse que agora está 100% aprovado para essa grande decisão do próximo sábado. Já Arana não chegou a entrar em campo, ficou a partida inteira no banco de reservas, mas a expectativa também é de que ele esteja à disposição do técnico Milito para essa grande decisão do próximo sábado. A delegação do Atlético sai aqui da Cidade do Galo por volta de 2 da tarde e vai direto para o aeroporto de Confins, que é onde está a Maria Cláudia Bonucci, que aposto que já tem torcedores do Atlético por lá. É isso, Bonucci, boa tarde para você. Tem sim, viu, Giovana? Muito boa tarde para você também, todo mundo que está com a gente aqui no GE. O pessoal aqui, ó, em Confins já está na expectativa pela chegada do ônibus. Ainda não tem muita gente porque tá cedo, né? O ônibus vai sair aí do CT por volta das 2 horas da tarde. É um trajeto de cerca de 20 minutinhos até aqui. Então a gente imagina que entre 2h20 e 2h30 o ônibus vai estar chegando por aqui. Mas muita gente, como vocês estão vendo aqui, ó, veio cedo, né? Para já ficar nessa expectativa, nessa concentração para receber o time. Fiz algumas amizades por aqui, ó. Vou conversar com o Davi, Daniel, o Eric. É a primeira vez que eles vêm acompanhar um aerogalo, já me disseram aqui. E aí, um passarinho me contou que vocês estão matando aula para estar aqui hoje. Mas foi tudo negociado, né, Conta? Foi. Passei de ano, a minha mãe deixou faltar para vir aqui, né? Foi assim com você também, todo mundo aqui já está aprovado. Foi, minha mãe deixou faltar, tô aqui, né, pô? Passaram de ano, fizeram tudo direitinho, aí as mães autorizaram, a tia trouxe eles pra cá. E aí, eu quero saber de vocês, quem vocês acham que vai brilhar nessa final? Davidson e Hulk. Senhor Libertadores, né? Mais uma coisa, esse menino aqui nasceu sabe que ano, gente? 2013. Já foi campeão. Bicampeonato vem? Vem, com certeza. E daqui a pouco a gente volta de novo com mais informações aqui do aeroporto. Viu, Marcelo? Volto com você. E Bonucci, dedurou os meninos aí, hein, Bonucci? Ó, daqui a pouquinho, Giovanni e Bonucci voltam aqui com mais informações no Globo Esporte. Ontem rolou Brasileirão, né? O Galo poupou todo mundo no jogo contra o Juventude, perdeu mais uma e vai pro jogo mais importante dos últimos anos com um péssimo retrospecto na bagagem. Temos que dar a volta por cima rápido, porque no sábado tem o jogo em Buenos Aires, que é algo muito grande. Dar a volta por cima para desfazer uma marca preocupante. 10 jogos sem vitória às vésperas de uma final de Libertadores. Gol de Lucas Barbosa! Em uma independência de portões fechados, o time reserva do Galo viu o Juventude fazer 1-0 no primeiro tempo.
e abrir 2-0 no segundo. O desvio pro gol, Gilberto! Gol! E o Juventude tá ampliando a vantagem. O Gilberto saiu do banco do time gaúcho para fazer a diferença. Assim como o Alisson, que saiu do banco de reservas do Galo para tentar mudar as coisas. Gol do Atlético! E tinha que ser dele, o cara mais acionado no segundo tempo. E bola debaixo do braço para tentar correr atrás do prejuízo. A oportunidade de recuperação veio no erro do Jadson. Pênalti! O Vargas estava de costas pro gol, no que tenta girar. A arbitragem viu falta do Jadson. Vargas correu pra batida no canto. Gol! A turma dos poupados, que estava assistindo tudo no camarote, vibrou com o empate e quase pôde comemorar a virada. Subiu Kardec, raspou na bola e ela saiu. No final, tiveram que assistir o Juventude buscar a vitória nos acréscimos. Então brilha, Eric Farias. O Juventude tá à frente do placar de novo. Resultado horrível, mas é esquecer tudo isso. Amanhã a gente já viaja em busca do nosso maior objetivo, nosso maior sonho. Agora a missão é reencontrar o caminho das vitórias para o jogo mais importante do ano. Olha, é difícil a gente pedir para o torcedor acreditar, né? Acho que essa questão da fé, assim, né? De ter fé na nossa equipe, quem tem e quem não tem, infelizmente a gente não consegue mudar. Nós cremos. A gente acredita, temos confiança. Peço o mesmo para a torcida, que acredite, tenha confiança. Vamos lutar, jogar, competir e vamos com o sonho de voltar a Belo Horizonte com a taça. De volver a Belo Horizonte com a taça. Globo Esporte está de volta e faltam 3 dias para a final da Libertadores e faltam alguns minutos para o Galo embarcar para Buenos Aires. Bora voltar então para a cidade do Galo com a Giovana Pires. Ô Giovana, tem movimentação por aí? O ônibus já saiu, não saiu? Como é que é? O ônibus ainda não saiu não, viu, Lages? Está lá dentro, 2 ônibus, cerca de 2 ônibus, na verdade, da delegação do Atlético estão lá dentro. Nos últimos preparativos, estão ali em frente ao hotel da delegação, que fica dentro da cidade do Galo, o centro de treinamento do Atlético. Então, nos últimos preparativos, colocando as malas, jogadores já treinaram pela manhã, já fizeram aquele almoço, estão fazendo o quilinho agora nos últimos preparativos para saírem daqui. Alguns torcedores estão aqui em frente à cidade do Galo. A gente sabe que a maior concentração, de fato, vai ser no aeroporto, o Aerogalo, projetado pela torcida do Atlético, que é onde está a Maria Cláudia Bonucci, com a torcida do Atlético por lá. Mais uma vez, boa tarde para você, querida. Torcedor que segue na expectativa por aqui, Giovana. O movimento vai aumentando conforme a hora passa. Fiquei sabendo que tem vários ônibus com torcedores vindo para cá. Então, daqui a pouco, esse movimento aqui vai aumentar bastante. O pessoal, como a gente disse, na maior empolgação. Tem gente aqui que largou serviço, que largou tudo. Não é mesmo, Túlio? Veio de onde, Túlio? 27 Lagoas. Estamos aqui para apoiar o nosso Galo. Larguei serviço, larguei mulher e estamos aí. Enquanto eles cantam, vou dar algumas informações, hein? Voo do Galo previsto para as 3h30 da tarde. O Atlético ainda faz 2 treinos lá em Buenos Aires. Na sexta-feira, depois do treino, vai ter reconhecimento do gramado do Monumental de Núñez, né? O estádio que vai ser o palco dessa grande final. Milito e Hulk falam em entrevista coletiva. E é nesse clima aqui, que o ônibus vai chegar daqui a pouco, viu, Marcelo? Boa noite, amanhã o Globo Esporte vai trazer todos os detalhes do Aerogalo e amanhã também começa a nossa cobertura mais do que especial para esse jogaço. Um Globo Esporte direto de Buenos Aires até o dia da grande decisão. O Maurício já tá no trajeto pra Argentina e em um avião atleticano, Maurício, o que é isso aí? Valeu, Marcelo. Então é o seguinte, o Globo Esporte de hoje acabando, mas fica o convite. A partir de amanhã, o Globo Esporte ao vivo de Buenos Aires todos os dias para acompanhar a aventura dos atleticanos rumo ao bicampeonato da Copa Libertadores. Estamos no avião, vamos embarcar a partir de amanhã em Buenos Aires. Globo Esporte é nóis, a galera tá animada. Boa tarde, amanhã o Globo Esporte ao vivo de Buenos Aires. Globo Esporte é nóis. Vamos esperando vocês amanhã. É clima de decisão da Libertadores.
Daqui a pouquinho o avião do Globo Esporte chega em Buenos Aires e o Maurício trazendo todos os detalhes da capital do futebol sul-americano nesse fim de semana. Tchau, galera. A gente volta amanhã. Aí a palavra do Scarpa. Ontem o Edu Panzi que esteve no jogo. Como você avalia essas declarações dos jogadores do Galo após a 10ª partida sem vencer, em Panzi? Um abraço. Tudo bem, Rafa? Um abraço pra você. Cara, eu encaro com normalidade, todos muito cientes do momento que não é bom, do momento que é inferior ao do adversário na final da Libertadores, que é o Botafogo. Todos cientes que o adversário é o favorito pro jogo e todos também cientes de que se trata de apenas um jogo. E que em uma partida esse favoritismo ele diminui. Eu sempre falo aqui, não tô falando porque é a final da Libertadores, que no mata-mata a distância técnica ela diminui, e no caso não é nem um mata-mata, é só um mata, porque são 90 e poucos minutos, talvez mais 30 de prorrogação, e essa distância técnica obviamente ela diminui. E aí entra muito a parte mental, a parte física. O Botafogo fez um jogo muito importante e duro ontem pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético poupou os seus principais jogadores. O Botafogo teve data FIFA de descanso para muitos jogadores, o Atlético não teve. Então acho que fisicamente as equipes chegam num momento muito parecido. Mentalmente o Botafogo chega mais forte, porque vive um momento melhor, e o Atlético precisa se apegar às coisas boas da temporada. Por mais que o momento do Galo seja inferior, entre as coisas boas da temporada estão as competições de mata-mata, em que o Atlético foi finalista nas duas, é finalista na Libertadores e é a melhor equipe da Libertadores. A campanha do Atlético na Libertadores é melhor que a do Botafogo, que inclusive veio de uma pré-Libertadores. Então, se apegar às coisas boas, trabalhar a parte mental e entender que em um jogo você pode sim tirar o favoritismo. Tentar deixar o momento de lado e focar no mata-mata, na final da Libertadores, porque a chance, e ela é grande. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o que disse o técnico Gabriel Milito na coletiva de imprensa após a derrota para o Juventude no Independência, e já eu quero a opinião também do Emerson Romano. Emerson Romano, bom dia pra você, meu caro. Como você analisa essas falas do Gabriel Milito? E aí já emendando uma pergunta na outra. Como você acha que o Atlético deve jogar no próximo sábado, hein? Rapaz, a pergunta é fácil essa, obrigado, viu? Um abraço pra quem nos acompanha. Olha, o Milito ficou ontem bastante abatido e com razão, né? Você sai perdendo de 2-0, consegue um empate, no finalzinho toma um gol e mais uma derrota na competição. É complicado, ele já são 10 jogos sem vencer, né? E acho que tá abatido também porque ele analisou algumas situações. Para mim, ele colocou alguns jogadores em campo para, quem sabe, extraí-lo para o jogo da decisão, e essa peça acabou não funcionando. E para sábado, é um Atlético que vai ter que se entregar 110% contra o Botafogo. Botafogo num ritmo muito forte, mais descansado que o Atlético, e o Atlético vai ter que jogar num nível muito alto para conseguir vencer esse Botafogo e conquistar o título. Agora, a gente percebe, né, a cara do Milito, parece estar um pouco desanimado, mas eu acho que o desânimo é principalmente por conta do resultado de ontem. E que bom que ele tá assim, né? Pior seria se o técnico, depois de perder mais um no Brasileiro, tivesse dando um sorrisinho e tudo mais. Mostra que o Milito tá entendendo o momento e sabe que tem que dar aquele all-in e com todas as fichas no sabadão contra o Botafogo, né? A gente já conhece o Milito, né? Com esse tempo de trabalho dele à frente do Atlético. O Milito, pelo menos a impressão que eu tenho é que ele odeia perder. Ele geralmente, após derrotas numa coletiva, ele chega meio pé da vida, com respostas mais curtas, enfim. E é claro que você perde o jogo da maneira que o Atlético perdeu, tem que sair pé da vida mesmo, chateado. Os atletas saíram assim, o treinador saiu dessa maneira, mas hoje já é outro dia, né? Até ontem o Atlético estava vivendo o Juventude, Campeonato Brasileiro. A partir de hoje o Atlético está vivendo o Botafogo, final da Copa Libertadores. E aí é para reanimar, é para tentar achar confiança nos trabalhos até a data do jogo, é se apegar às coisas positivas da temporada, e são muitas, Rafa, muitas coisas positivas até aqui. O Atlético não tem um elenco para chegar onde chegou, essa é uma opinião particular, cada um tem a sua opinião. Eu acho que o Atlético tem um time fortíssimo, o Atlético tem ali no máximo 15 jogadores com condição de serem titulares. O restante é superestimado, foi superestimado durante toda a temporada e segue sendo superestimado. Muita gente entende o elenco do Atlético como um dos principais do futebol brasileiro. Se você achar
os 7, 8 principais, tudo bem. Mas entre os 3, 4 não está. Tem muito jogador no elenco do Atlético que não seria titular no Juventude. E muita gente acha que seria titular em qualquer equipe do futebol brasileiro. Não é dessa maneira. E o elenco do Atlético, ele foi o responsável pelo Campeonato Brasileiro, que é a pior competição do Atlético na temporada. O time do Atlético que esteve em campo nas Copas, e quando eu falo time, eu tô falando de 15 jogadores, esse deu resposta. Esse foi pentacampeão mineiro, esse foi finalista da Copa do Brasil e esse vai jogar a final da Libertadores. O elenco do Atlético, quando acionado, não deu a resposta, pelo contrário, deixou a desejar, teve sequência de jogos e não foi bem, perdeu jogos que a gente acreditava que ele fosse vencer e na prática foi ao contrário. Então, quando o Atlético precisou do elenco, ele não deu a resposta. E olha o exercício que nós estamos fazendo, nós estamos virando do avesso para tentar encontrar um substituto do Zaratio. Se o elenco fosse tão qualificado assim, a resposta viria na ponta da língua, e não é dessa maneira. Não precisaria nem quebrar a cabeça, né? Não precisaria quebrar a cabeça, já encontraria rapidamente um substituto. E o Milito tá aí quebrando a cabeça, até com possibilidade de mudar o esquema por conta de não ter esse jogador que dá essa dinâmica no meio campo, esse jogador que dá essa intensidade, né? E ontem, vamos falar a verdade, viu? Que joguinho feio. Você tem 3 jogadores que você pode destacar. O goleiro, que não teve culpa nos gols, aliás, fez algumas defesas que poderia ter tido mais gols. Alisson, que entrou muito bem, e Vargas, que fez um ótimo segundo tempo. Ponto. O resto? O resto é resto. Exatamente. Isso. E lembrando que o Atlético, na questão de, não falou nem de montagem de elenco, mas de administração do elenco, tinha que abrir espaço na folha de pagamentos e, consequentemente, negociou os jogadores. Sabe aquela história do a gente só dá valor quando perde? Sim. Hoje você vê a falta que fazem. O Edenilson da vida, até mesmo para compor o banco, um Ademir da vida, um Pavon da vida. Então, por isso que eu concordo com você, viu, Edu? Porque o Atlético, o elenco do Atlético, ele enxugou, mas aí caiu consideravelmente em termos de qualidade, senhores. Eu acho que é um elenco superestimado. Quando fala, esse time do Atlético tem a obrigação de ganhar do Juventude, do Atlético Goianiense, tá? Você pega alguns jogadores desse elenco, das reservas, quais eles seriam titulares nesse time? Com muita sinceridade. O Igor Gomes seria titular? O Igor Rabelo tem quantos anos de Atlético? Muitos. Quantas vezes ele foi titular? Titular. O cara do time principal. Cara, talvez no primeiro ano, não? Quando teve aquela... Não me lembro. Raríssimo. Eu sinceramente também... Quando começou a ser, não teve sequência por conta de lesão. Verdade. Isso conta também. Ele teve que lutar com muitas lesões. E eu tô pegando alguns exemplos, você pega vários outros exemplos. Kardec, a base do Atlético. Gente, a base do Atlético, infelizmente o Atlético não pode contar com a base dele. A base do Atlético ainda precisa melhorar muito, respeitar processos. Então, o problema do Atlético na temporada, que pra mim é muito boa, pra mim é acima da expectativa, eu não tinha expectativa de ver o Atlético nas finais das Copas, mas eu tinha expectativa de ver o Atlético brigando por Libertadores. É melhor você estar nas finais das Copas do que brigando por Libertadores. Aliás, o Atlético está brigando por Libertadores, né? Pelo título e pela permanência na competição na próxima temporada. O time foi além da expectativa, mas quando precisou contar com o elenco, ficou escancarado. O elenco do Atlético não é um elenco para jogar 3 competições de alto nível. E uma delas... O nível é baixíssimo, o Campeonato Brasileiro. Quando precisou, e você vê que o Atlético perdeu muitos jogadores, chegou a ficar sem 12 jogadores num período no Campeonato Brasileiro e foi recorrer ao seu elenco e à base, não deram resultado. E também expectativa em cima de alguns jogadores, como o Bernard, por exemplo, que não conseguiu. Não aconteceu até hoje, né, Roma? Bernard não. E não pode reclamar de sequência. Verdade. É isso, turma. A gente vê aí o Atlético mal nesse Campeonato Brasileiro, olhando para o elenco. Você vê a questão do Lemos, só para voltar um pouquinho nesse tema aqui. O Lemos, ele estava para ser negociado, não rolou a negociação, ele volta para o Atlético, ele é escanteado e do nada você vê que ele passa a ser utilizado de novo. Para você ver como é que tá essa questão da gestão do grupo, né? O Lemos de escanteado a titular no time do Galo. E o Atlético teve que fazer escolhas, né? O Milito teve que fazer escolhas, e a escolha não é só do treinador. Eu acho que você priorizar a competição, essa escolha começa lá em cima da gestão e no final das contas, alguém acha que o Atlético fez errado? Quando começou a avançar na Copa do Brasil e na Libertadores, de priorizar? Eu não acho. Eu também não. Tanto que chegou nas 2 finais, com um elenco, eu repito, curto.
Então o trabalho da comissão técnica foi bom, é bom, muita gente critica, eu respeito todas as opiniões, mas falando de um elenco curto, que ninguém tinha expectativa de chegar às finais, e ele chegou e ainda tem a chance de ser campeão da Libertadores, para mim o trabalho da comissão técnica é bom. Agora é repensar para a próxima temporada, independentemente de jogar ou não a Libertadores, e tentar formar um elenco mais equilibrado. Não estou dizendo nem forte, grande, um bom elenco. O elenco precisa ser, no mínimo, equilibrado. E o do Atlético não é equilibrado. Quando precisa de jogador para contra-ataque, o Atlético não tem. Quando precisa de articulador, você perde um, você não tem outro. Quando você precisa de zagueiro de velocidade, você não tem. O seu melhor zagueiro é um volante. Quando você precisa de um lateral esquerdo, você não tem. Você pega e improvisa um meia da base. Então Na direita você improvisa um zagueiro. Mas aí é a opção do treinador. Ele tem o lateral, mas um lateral de quase 40 anos. Não aguenta. Que é o Mariano. Então é um elenco desequilibrado. Então que a diretoria do Atlético, independentemente das competições que vai disputar ano que vem, pense e trabalhe para montar um elenco equilibrado. Elenco equilibrado às vezes é até melhor do que um elenco muito forte, do que um elenco muito rico.